Meus amados, capítulo 14 do livro de Apocalipse, nós iremos ler todo o capítulo. E eu quero convidar os irmãos a nós fazermos uma leitura em que cada irmão lerá um versículo até nós terminarmos todo o capítulo. Eu começo e cada irmão se levanta, como já estão em pé, e lê um versículo. Apocalipse capítulo 14. Os que encontraram, digam amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Verso 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa. Verso 3. Cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia atender o canto, senão os 144 mil, os que foram encontrados da terra. Verso 4. Estes são os que não estão contaminados com eles, porque são vítimas. Estes são os que servem o poder para não perpetuar. Estes são os que dentre os homens foram dotados com primícias para Deus e para o poder. Sim. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu, e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. 7. Dizendo que o povo, primeiro Deus e a glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e a glória aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. 8. O segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, e deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. 9. Seguiu o terceiro anjo dizendo com um grande voz: se alguém adorar a Deus e a sua imagem, receberá um sinal na testa ou na mão. 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e na presença do Cordeiro. 11. E a fumaça se sobe entre tais pessoas, sobe para todos os que adoram a Deus e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia algum. 12. Aqueles pratos celestes dos céus, os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. 13. Pronto para a morte do céu feliz. Escreva este: felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, respondeu o Espírito de Deus. Elas desfrutaram do seu duro trabalho, porque levaram consigo o resultado do seu serviço. 14. Olhei e eis uma cruz branca, sentada sobre a nuvem, semelhante a um filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma coisa dourada. 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando e dominando voz para aqueles que se achavam sentados sobre a nuvem: toma a tua força e seja, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. 16.
E aquele que estava sentado sobre a torre perdeu a sua luz e a terra foi cegada. 18. Ainda faltar outro ano, aquele que tem pecado sobre o corpo, e falou em grande voz, ao que tem a coisa afiada na frente. Toma a tua coisa afiada e ajuda os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. 19. Então o homem passou a sua coisa na terra, e terminou a videira da terra, e lançou no grande para cada pobre de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na tua presença para te louvar, a te agradecer, glorificar o teu santo e eterno nome. Nós queremos te pedir que o Senhor nos mostre verdades espirituais contidas na tua palavra, a fim de serem extraídas para serem aplicadas ao nosso viver para a glória do teu nome. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão assentar. Meus amados, esse texto do Apocalipse, capítulo 14, ele fala de duas realidades da igreja. A primeira realidade, meus amados, se encontra nos versos de 1 até o 5, que fala justamente da igreja já nos céus de glória diante do Senhor. Essa igreja que está no céu de glória, ela lá está fazendo o quê? Os versos de 1 a 5 mostram o que a igreja de Deus que está no céu, o que ela está fazendo lá. Mas a outra realidade desse texto é justamente dos versos de 6 em diante, que fala de outra realidade, como falei, é aqueles que não foram mortos por causa da fé em Cristo, eles estão aqui na terra. Mas também, a partir do verso 6, não fala só da igreja que está aqui na terra, mas fala de todos aqueles que estão perseguindo a igreja de Deus e o resultado destes que estão perseguindo ou que perseguiram a igreja do Senhor. Então, nesse capítulo nós temos duas partes. A primeira parte fala daqueles que morreram por Cristo, a igreja que nós chamamos de triunfante. Essa igreja que triunfante, ela está nos céus, e o que ela está fazendo lá? E a igreja militante é aquela que ainda está aqui na terra militando na batalha. O que é que ela tem passado? E também aqueles que estão se opondo à igreja. Qual o resultado desses que se opõem ou se opuseram à igreja que estava aqui na terra? É interessante nós observarmos, meus amados, que partindo da linha de pensamento que nós temos que nos teletransportar para o século I, é interessante sabermos que o que ele está falando aqui é justamente da perseguição da igreja que estava no Império Romano, que estava inserida no Império Romano. Então, é interessante nós termos isso em mente. O que essa igreja passou por estar lá inserida no Império Romano, o que essa igreja enfrentou por estar lá inserida no meio de um império que era extremamente pagão, o que essa igreja teve que suportar para se manter fiel ao Senhor. E aí, a partir daí, nós vamos poder extrair do texto verdades para serem aplicadas na vida de cada um de nós. Mas, meus amados, os versos de 1 a 5, eles muito bem poderiam estar no fim do capítulo, porque os acontecimentos que ocorreram nos versos de 1 a 5
16 a 20. Aquilo que aconteceu, o que a Bíblia descreve que aconteceu nos versos de 1 a 5, aconteceu na verdade depois do versículo de número 20. Mas ele coloca aqui como abertura do capítulo para mostrar justamente a condição da igreja lá na glória, a condição da igreja triunfante lá na glória, diante de Deus. O que essa igreja está fazendo lá? O que a igreja faz? Os crentes que lá estão, a quantidade de crentes que lá já estão, o que eles estão fazendo lá no céu, diante do Cordeiro, diante do trono? O próprio texto, meus amados irmãos, está muito claro quando nós lemos ele. Mas vamos acompanhar a primeira verdade que nós podemos extrair desse texto no verso de número 1. Verso de número 1. O apóstolo João, ele vai relatar o que ele viu. O verso de número 1 diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O que esse versículo nos ensina? O que foi que João viu? O Cordeiro e os 144.000. O que foi que ele viu mais? Uma marca na fronte desses 144.000. E essa marca na fronte estava escrito o nome do Cordeiro e o nome do pai do Cordeiro. Foi o que João viu. O Cordeiro em pé, os 144.000 e os 144.000 marcados com o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Os 144.000 foram marcados, e o fato de eles estarem lá diante do Cordeiro, eles só estavam lá porque eles foram marcados. O que nós aprendemos, meus amados irmãos, é que, primeiro, essa palavra em pé aqui no texto, ela está numa ordem gramatical lá no grego, que significa que ele continua de pé pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ele ficou de pé, passou um tempo em pé, e ele continua de pé. Agora, ele se coloca de pé para quê? Para quê? O Cordeiro está de pé, e estando de pé significa que ele ficou de pé, permaneceu um tempo em pé e continua. O perfeito lá no grego mostra que o resultado de ele estar de pé continua-se até hoje. O perfeito lá no grego mostra que ele continua de pé até hoje, mas ele fica de pé para quê? Para quê? Para que ele fica de pé? O próprio texto diz, se nós lemos. Mas antes de nós adentrarmos no que diz a razão pela qual ele está de pé, é interessante nós também observarmos que o Cordeiro está de pé, mas junto do Cordeiro estão os 144.000. Meus amados irmãos, esse número 144.000 não é um número literal, isso é uma figura de linguagem, uma conotação, uma linguagem conotativa que mostra a totalidade do povo de Deus. Não significa que lá no céu existe um número fechado de 144.000. Esse 144.000 é uma linguagem figurada que expressa a totalidade do povo de Deus. Está claro, irmãos? Esse número expressa a totalidade do povo de Deus. É por isso, numa interpretação literal do texto, que os testemunhos de Jeová vai dizer que não há mais vaga no céu, ninguém vai subir mais para o céu, porque lá o número já foi completo
por esses 144 mil. Mas esses 144 mil, meus amados, é um número que expressa a totalidade do povo de Deus. Não é um número literal, isso é um símbolo de todo o povo de Deus na face da terra. E uma parte, como o próprio versículo está dizendo, e uma parte dessa totalidade, ela está no céu, ela está diante do Cordeiro. O Cordeiro está em pé, diante desses que estão lá fazendo o quê? Eles só estão lá porque eles foram marcados. Assim como os adoradores da besta receberam uma marca para identificar que eles pertencem à besta, assim também aqueles que são de Cristo receberam uma marca para demonstrar, como demonstração de que esses que foram marcados por Cristo pertencem a Cristo, ao Cordeiro. Aleluia. Então, meus amados irmãos, quando fala de marca, eu me lembro que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 1, verso 13. O apóstolo Paulo vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Então, meus amados, estes aqui que tinham uma marca na fronte, e essa marca que João pode ver é somente o nome do Cordeiro, o nome do Pai, justamente significa que eles receberam esta marca. E o fato de eles terem essa marca era a razão pela qual eles estavam lá, diante do Cordeiro, diante do trono, diante do Pai. Uma pessoa só pode estar diante de Deus na glória celestial se ela foi marcada. Isso aponta, meus amados irmãos, como já falei, para um sentido de propriedade. Aqui a linguagem é de um escravo que era marcado, e com essa marca esse escravo estava demonstrando que ele tinha um senhor. Então a linguagem de escravidão é essa aqui. Aqueles 144 mil que foram marcados, ele está dizendo que estes são servos, escravos, pertencem, são propriedade do Cordeiro, pertencem ao Cordeiro, aqueles que foram marcados. Essa marca é o selo do Espírito. Aquele que não tem o selo do Espírito, aquele que não foi marcado pelo selo do Espírito, esse tal não pertence ao Cordeiro de Deus. Aqueles que pertencem ao Cordeiro, eles receberam uma marca distintiva que mostra que eles pertencem, são propriedade do Cordeiro. Aqueles que não foram marcados pelo Cordeiro não pertencem ao Cordeiro, não pertencem. E essa marca nós iremos ver no decorrer do nosso estudo aqui no capítulo 14. Meus amados, o que eles estavam fazendo no céu? Diante do Cordeiro. O que eles estavam fazendo? Veja aí, versículo 2 e verso 3. Acompanhe comigo. Verso 2 e verso 3. Olha o que o texto diz: ouvi uma voz dos céus, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era de como um arpista quando tange a sua harpa. Verso 3. O que eles estavam fazendo? Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eles estavam entoando a Deus. Aqui eles estavam cantando ao Senhor. Eles estavam cantando um cântico novo. Note que quando João olha, que ele tem essa visão, João vai dizer que ninguém podia aprender. Só que o verbo aqui, ninguém podia, está numa classe gramatical do grego que expressa que
eles não podiam aprender por um tempo, mas depois esse impedimento acabou. Então, na época que João escreveu, João está dizendo que nesta época que ele viu, nesta época ninguém podia aprender. Ninguém. Eu quero entender, meus amados irmãos, que João estando aqui na terra e ele tendo essa visão do Apocalipse, essa visão dos selados lá, estavam cantando um hino que João não podia entender aquela melodia e muito menos entender a letra, mas quem estava lá, quem estava indo para lá, aprendia, porque cantavam este cântico novo. Isso pode apontar, meus amados irmãos, para que a esfera e o ambiente que a igreja estava era um ambiente completamente diferente do daqui da terra. Por isso que eles entoavam um cântico novo que quem estava na terra não podia aprender, não podia entender. Então, meus amados, a gente entende que, primeiro, esses 144 mil estavam diante do Cordeiro. O Cordeiro estava em pé, porque o Cordeiro estava recebendo aquele cântico deles. Eles estavam cantando e o Cordeiro recebendo um cântico novo. Eles estavam cantando diante do trono e o Cordeiro lá em pé recebendo. O fato de estar em pé, meus amados irmãos, significa três verdades. Eu me lembro de Estevão, quando foi apedrejado, ele olhou para os céus e viu os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. E o fato de o Filho de Deus estar em pé significa três verdades. Significa que ele vai ou defendê-lo, ou recebê-lo, ou agir. Então, aqui no texto, o Filho em pé, o Cordeiro em pé, significa que ele está recebendo aquele cântico, aquele louvor que estava sendo entoado daqueles 144. Aleluia. Glória a Deus. Agora, outra verdade que nós aprendemos aqui, meus amados, é que o cântico estava sendo dirigido para o Cordeiro. De diferente modo, daqui da terra, o que acontece no céu é uma antítese daquilo que acontece aqui na terra, porque os cânticos que nós muitas das vezes cantamos aqui na terra são cânticos corrompidos, são cânticos antropocêntricos, são cânticos que têm o homem no centro e não é dirigido a Deus. Meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Um cântico que enfatiza demais o ser humano, o homem, e fala também de Deus, esse cântico ele está corrompido, porque o cântico deve ser completamente dirigido a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cântico que fala do homem no centro, cântico que fala de qualquer coisa que o homem possa fazer, esse cântico está corrompido. O cântico que eles cantaram lá foi dirigido ao Cordeiro. O Cordeiro ficou de pé para receber o cântico que eles estavam cantando. Mas, meus amados, interessante que a palavra cântico aqui no texto original é odes. Odes. Odes significa um hino cuja letra fala dos feitos redentivos de Deus. É a palavra cântico aqui. Então está fora de cogitação qualquer cântico que tente colocar o homem no centro, qualquer cântico que a letra não se ajuste à palavra de Deus. Está fora de cogitação, porque o cântico que é entoado nos céus, o cântico que é entoado, ou melhor, que deve ser entoado aqui na terra, é cânticos que venham falar dos atos redentivos de Deus. Glória a Deus. O Salmo 136 é uma demonstração muito clara disso. Você vê que o Salmo 136 fala que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez. Então isso aí é um cântico que mostra os atos redentivos de Deus. Então, meus amados, o que é que nós aprendemos? O que nós aprendemos, meus amados, é que o nosso culto aqui na terra deve ser uma reta
Aleluia. Aí você pode me perguntar, mas pastor, eu não estou lá para saber como é que é o culto lá. Certo? Mas o capítulo 14 aqui mostrando a você. O capítulo 14 aqui mostrando as diretrizes. O Aleluia. nosso culto deve ser uma réplica do culto que acontece no céu. Por quê? Porque é para lá que nós iremos. Aleluia, glória a Deus. E lá nós iremos dirigir o nosso cântico ao Cordeiro, a Deus. Glória a Deus. Está claro, irmãos? Amém. Então pode tirar da sua mente qualquer hino que fale do homem, que coloque o homem lá. Deus fez por mim, eu estou aqui, eu faço isso, eu cheguei aqui, foi com dificuldade, eu vim para cá hoje, mas eu vim sofrendo, não é? Para chegar até aqui, eu chorei demais, muitas lágrimas derramei, foram lutas, foram dificuldades, foram isso, foram aquilo. Este cântico está corrompido e ele não serve para ser entoado no dia do Senhor. O culto, o cântico que é para ser entoado no dia do Senhor é um cântico que deve ser dirigido a Deus e não ao homem, e não mostrando o que o homem faz, não mostrando o que ele sofreu para chegar no culto. Isso está fora de cogitação. O hino deve ser dirigido a Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Rapidinho, viu? Abram aí, Salmo 27, verso 6. Abram aí, rapidinho, rapidinho. Salmo 27, verso 6. Rapidinho. Quem achou pode ler. 27, verso 6. Salmos 27, verso 6. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Isso. Como é que está na sua Bíblia o finalzinho? Cantarei e salmodiarei. Como é que está aí? Cantarei e salmodiarei. O que é que vem depois? Ao Senhor. Está errado. Para o Senhor. Não é algo. É para. O texto original no hebraico é uma preposição. Para. E ele está mostrando aí que o cântico dele é dirigido. A palavra para, lá no texto original, é algo que vai de encontro a outro. Entende? Então o que ele está dizendo é que ele iria cantar e salmodiar. E esse cantar e salmodiar era dirigido a Deus. Aleluia. Não era dirigido para o homem, era dirigido para Deus. Então nós temos que rever os nossos cânticos, meus amados, porque o cântico que é entoado no céu é um cântico que fala dos atos redentivos de Deus. Está claro, irmãos? Amém. Por quê? Porque o nosso culto deve ser uma réplica do culto que é feito no céu. Nós não sabemos em detalhes como é o culto lá, mas sabemos em parte por causa da Escritura. E a Escritura nos diz essa verdade. Aleluia, Está glória. claro, irmãos? Amém. Agora, os 144 mil, eles chegaram lá porque eles foram marcados. Eles tiveram selo. Mas também, meus amados irmãos, o texto vai mostrar a maneira como esses crentes que estão lá viveram aqui na terra. Verso 4, Apocalipse 14, verso 4. Quem pode dizer? Aliás, quem pode ler? Isso. Estes são os que não querem. São os que não se macularam. Ele não está falando contra o casamento, irmãos, aqui. Porque se você entender
que o simples fato de um homem ter relação sexual com uma mulher que se maculou, então é indigno de ir para o céu, significa que todos os casais da igreja, então ninguém vai. Não é? Só que o sentido aqui não é esse. Note aquilo que eu falei. Os irmãos, esses crentes aqui, eles estavam em que lugar? Qual foi o lugar que esses irmãos aqui, esses crentes estavam? Qual foi o império? Romano. Isso. Então o que ele quer dizer é que esses crentes não se macularam com as ofertas do Império Romano. Porque o Império Romano vai ser identificado como uma mulher que está com uma taça, seduzindo as nações. Então isso aqui, meus amados, é justamente uma demonstração que aqueles crentes, eles não se macularam com as ofertas do Império Romano. Entende? Isso é uma linguagem figurada que ele está fazendo aqui. Isso é uma linguagem conotativa, figura, mostrando que essas mulheres que seduzem é uma representação do Império Romano, e esses crentes, eles não se misturaram, eles não se macularam. Por isso que eles estão diante do trono, por isso que eles estão diante do Cordeiro, porque eles viveram de modo santo, não se maculando com aquilo que o Império Romano oferecia para eles. A outra verdade se encontra no verso 5. O que é que o verso 5 vai dizer? Eles eram o quê? Esses 144 mil. Não se achou o quê? Mentira. Na sua boca. Então há uma má notícia para quem gosta de mentir. Não vai entrar na glória. Ou você abandona o seu pecado de mentira, ou você não vai entrar na glória. A palavra mentir aqui é pseudo, que significa também falso. E na ordem gramatical, lá no grego, está no sujeito que faz a ação. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que esses crentes, eles entraram no céu de glória porque eles não agiam com mentira nem com falsidade. Então, eu penso que já está na hora de a gente abrir mão, alguns de nós, abrir mão de mentira. Amém. Porque no céu não entra mentira. Rapidinho, meus irmãos. Rapidinho. Capítulo 21, verso 8. Abram aí, de Apocalipse. 21, verso 8. Lá ele vai dar uma lista de pecados que não entrará no reino dos céus. Quem pode ler? Ele termina dizendo: e a todos os mentirosos, a parte que ele cabe é o lago de fogo, a segunda morte. Portanto, se alguém aqui até então vive na mentira, abra mão disso. Amém. Porque senão, lá na glória, você não chegará. Mentira não convém àquele que foi selado com o Espírito de Deus. Mentira não convém. O que o texto está dizendo aqui, no verso 14, é que aqueles crentes que lá estão, eles não andaram com mentira. Sabe por quê? O finalzinho do versículo 5 do capítulo 14 diz assim, ó: não tem mácula. Ou seja, o finalzinho lá do texto grego, lá no grego está escrito assim: são imaculados. Essa palavra imaculado lá no grego é um adjetivo, e adjetivo qualifica, caracteriza o sujeito, não é isso?
Então, a característica desses crentes é que eles eram imaculados. Eles não viviam na prática do pecado de forma nenhuma. Eles não viviam na prática do pecado. Eles eram imaculados. Isso era nato deles. Isso estava na natureza deles, natureza transformada, natureza modificada pelo Evangelho. E isso estava dentro deles, ser imaculado. Eu quero entender uma pessoa que diz que foi transformada pelo Evangelho, mas pratica alguns pecados que praticava antes no mundo, mas ela abre a boca para dizer que foi transformada. Como, irmãos? Se você vive na prática, não é pecado, mas é viver na prática. Viver na prática não. Viver na prática é uma demonstração que você ainda não foi transformado. Viver na prática. E esses aqui entraram no céu, estavam lá cantando a Deus, porque eles foram transformados. A natureza, quando fala do adjetivo, o adjetivo está falando da natureza. A característica deles é que eles eram imaculados, foram transformados. A pessoa mente por qualquer coisa, a pessoa mente por besteira, qualquer coisa é motivo de mentira. A pessoa não pode confiar nesta outra porque sabe que dele vem mentira. A natureza dele não foi transformada ainda. Conversa com uma coisa aqui, mas quando chega para o outro aqui, diz outra coisa completamente diferente. A natureza desse indivíduo não foi ainda transformada. Se ele continuar assim, ele não entrará no reino dos céus. Então, se porventura tiver alguém aqui assim, trate de se arrepender, porque senão no reino dos céus você não entrará. Amém. Meus amados, essa foi a primeira parte que fala da igreja lá no céu. Agora, aqui na terra, no tempo que o Apocalipse foi escrito, o que é que estava acontecendo? Acompanhe a partir do verso 6 e verso 7. 6 e 7, quem pode ler? Então, Sim, quem? 6 e 7. então vi outro anjo voando pelos céus, levando o evangelho eterno para anunciar àqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, disse ele em voz alta, e louvem a grandeza dele, porque chegou o tempo que ele vai julgar a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes das águas. Muito bem. Note, meus amados irmãos, que o texto começa dizendo, no verso 6, começa dizendo que um anjo saiu a divulgar o Evangelho eterno. Essa palavra eterno é outro adjetivo, está qualificando o Evangelho. Qual é a característica do Evangelho? É que esse Evangelho é eterno, ele não se acabará. Então, sabe o que eu aprendo aqui? É que as mesmas verdades que foi pregada lá atrás por Jesus para seus discípulos 12, esta mesma verdade deve ser praticada hoje. Aleluia. Porque o Evangelho ele é eterno. Glória. Isso é uma característica dele. Entende? E esse anjo saiu pelas nações a divulgar o Evangelho. Só que, meus amados irmãos, essa divulgação era tipo um ensino. Esse anjo estava mais ensinando e dando uma ordem, aliás, 3 ordens para que as nações, as línguas, os povos pudessem se submeter e obedecer a essa ordem que fora transmitida pelo anjo, para que eles pudessem fazer. Ordens o anjo divulgou. Quais foram essas ordens? O verso 7 mostra. A primeira ordem, acompanha aí. Dizendo, o anjo disse em grande voz, o quê? Temei a Deus. Primeiro, temer a Deus, calma. A palavra temer aqui, meus amados irmãos, a palavra temer aqui lá no texto original é phobesete, de onde vem a palavra fobia. Significa temer
e reverência. O que foi que o anjo estava ensinando? Note que o anjo ensinou para as nações que as nações devem reverenciar a Deus. Essa palavra temer aqui, ela está no imperativo, é uma ordem. O anjo não está não está expressando um desejo, não está fazendo um pedido. O anjo saiu dando uma ordem. Vocês devem temer, vocês devem reverenciar a Deus. A ordem do anjo para aqueles aos quais ele pregou é que aqueles que ele pregou deveriam obedecer a ordem de reverenciar a Deus. Agora note, se ele pregou para as nações que as nações deveriam obedecer essa ordem de reverenciar, quanto mais o povo de Deus. Se nós olharmos, meus amados irmãos, os versos de 1 a 14, você vai ver a igreja triunfante lá no céu, diante do Cordeiro, o Cordeiro em pé, eles entoando um novo cântico, mas tudo na base da reverência. Aquilo que a nossa irmã Niene já falou aqui, não pensem que ela está encarregada de estar exortando os irmãos à reverência, porque isso é um trabalho de pastor e eu estou fazendo isso desde o dia que eu cheguei aqui, entende? E só vou deixar de exortar os irmãos no dia que eu for embora, entende? Porque vocês não vão mais ouvir minha voz, mas até lá, nós vamos ouvir de que no culto, que deve ser uma réplica do culto que acontece no céu, nós devemos reverenciar ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não é qualquer pessoa. Deus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos obedecer a ordem de reverenciá-lo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Reverenciá-lo. Porque o texto está dizendo, a palavra temer aqui significa reverenciar. O anjo pregou isso para as nações. E quanto mais nós, irmãos, que servimos a Deus, quanto mais a igreja que serve a Deus, como é que a igreja vai cobrar uma coisa do ímpio que ela não faz? Como é que a igreja vai ensinar uma coisa para os ímpios que ela não segue? Como é que a igreja vai ensinar uma coisa para o ímpio que ela própria não se submete a este ensinamento que ela está passando para o ímpio? Isso é hipocrisia. É verdade. Se a igreja for pregar para o ímpio dizendo que ele tem que se converter, é porque nós já somos convertidos. Se a igreja vai pregar para o ímpio dizendo que aqui no culto ele deve se portar com reverência, é porque quando ele chegar aqui, ele tem que ver que a igreja é reverente e respeita ao seu Criador, ao seu Senhor. Glória a Deus. Caso contrário, ele vem, volta e não vem mais. É verdade. Porque ele vê que a igreja faz uma coisa, diz uma coisa, mas prega outra. Diz uma coisa, faz outra. O anjo saiu para pregar para as nações, dizendo e convocando esse povo, dando uma ordem para esse povo, para que esse povo se submeta a essa ordem de reverenciar a Deus, porque a igreja era uma igreja reverente ao seu Senhor. A outra verdade, meus amados irmãos, o outro imperativo que nós aprendemos aqui nesse texto é quando ele diz assim, e dai glória. Note, o versículo de número 7 vai dizer isso. E dai glória a Deus. Dar é uma ordem. A igreja precisa entender que toda honra e toda glória deve ser dirigida àquele que fez os céus e a terra. Aleluia. Aquele que é Senhor. Partindo dessa linha de pensamento, irmãos, nós entendemos que, por isso que eu disse aqui, que hinos que enfatizam mais o ser humano na sua letra é um hino corrompido. Por quê? Porque esse hino que está enfatizando mais o ser humano na sua letra é um hino que está trazendo para si a glória que pertence a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus, dar glória a Ele. Então nós devemos cantar, meus amados irmãos, a
quiser fazer para a glória dele, porque isto é uma ordem. Aleluia. O anjo deu uma ordem para o povo de fora, porque a igreja cumpria essa ordem. Nós somos chamados para glorificar a Deus. E a outra ordem que ele dá, ainda no verso 7, ele diz: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A palavra adorar aqui significa se curvar. A palavra adorar no texto original significa se curvar. Se curvar diante do Senhor. A ideia do texto aqui é um escravo que se curva diante do Senhor, o seu Senhor. Todo escravo, quando ele estava diante do Senhor dele, ele se ajoelhava e se curvava. Então a palavra de Deus pega justamente essa atitude e aplica para a igreja. A igreja é uma comunidade, é uma senzala de escravos. E nós, diante desse Deus, nós temos que nos curvar, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é o soberano, reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas, como está escrito aqui. E isto não é um desejo, isso é uma ordem. Nós nos curvarmos diante do Criador, Aleluia. do Senhor, Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Amém, irmãos? 3 ordens que o anjo deu para o povo aí fora, para o povo lá fora. Ele não falou para a igreja porque a igreja fazia isso, mas uma igreja que não faz tem que ouvir. Então, o que a igreja deve ouvir? O que nós aprendemos nessa noite é que devemos reverenciar a Deus. Devemos reverenciar a Deus. Devemos dar glória ao nome dele. E devemos, meus amados irmãos, nos curvar diante da majestosa presença soberana desse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, o versículo de número 13, acompanhe comigo aí. Aliás, antes de irmos para o versículo 13, nós vamos ler os versos de 9 a 12. Versos de 9 a 12 diz assim: seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e sua imagem, a quem quer que receba a sua marca, a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A situação dos ímpios, meus amados, dos que receberam a marca da besta, é que o cálice da ira de Deus foi preparado desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Por quê? Porque a palavra preparado aqui no verso 10, ela está numa ordem gramatical no grego, que significa que foi preparado desde a fundação. Na verdade, esse cálice que foi derramado aqui no século I já tinha sido preparado desde a fundação do mundo, na eternidade. E no momento certo, esse cálice foi derramado sobre aqueles que tinham a marca da besta, que adoraram a imagem da besta. E eles foram atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E o tormento deles subia como fumaça, era sofrimento, irmãos. O que o texto está nos revelando é que o lugar para onde os adoradores da besta irão e foram é um lugar de sofrimento intenso. Note pela palavra quando diz que esse lugar tinha fogo e enxofre. Isso significa sofrimento intenso.
E esse sofrimento é pelos séculos dos séculos. Aquele que não foi marcado pelo Cordeiro tem a marca da besta. Aquele que foi marcado pelo Cordeiro faz o que o verso 12 diz. O verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Os santos Os santos perseveram por quê, irmãos? Por que os santos perseveram? O texto diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos, os que estão guardando os mandamentos de Deus. Um santo, um crente só persevera no caminho na medida que ele guarda. Guardar é praticar os mandamentos. Eu quero fazer um paralelo aqui com aquela passagem que está escrito lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz assim: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha, e transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, e a casa não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica as minhas palavras é comparado a um homem insensato. Verdade. Que edificou a sua casa Na areia, e transbordaram-se os rios, sopraram os ventos, caiu a chuva, deu com ímpeto sobre aquela casa que desabou, e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque ela foi edificada na areia. É uma pessoa que, como Jesus disse, ouve e não pratica. Aqui, meus amados irmãos, o que faz os santos perseverarem é quando eles justamente guardam, praticam os mandamentos de Deus. O que nós aprendemos é que você só pode conhecer a Deus pelos mandamentos dele. Deus não está interessado em dar revelação a você para você conhecer mais ele. Deus não está interessado nessas experiências que muitos têm por aí, experiências místicas que muitos têm por aí, dizendo: Deus me revelou e eu conheço ele, eu sou assim com ele, eu tenho um relacionamento estreito com ele, por meio de revelação, supostas revelações. O que faz nos conhecer mais a Deus é a prática da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Se a palavra faz parte da sua vida, aí nós conhecemos mais a Deus, e consequentemente nós nos afastamos do pecado. Aleluia, Jesus. Os santos perseveram porque eles guardaram os mandamentos de Deus. Aí vem o verso de número 13. Quem pode ler para mim, por favor? Verso de número 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Isso. Ele está dizendo que bem-aventurados os mortos. Na maioria das versões diz assim, que morrem. Mas uma tradução que pode ser feita literalmente no texto original significa os que estão morrendo. Esses que estão morrendo por Cristo, eles são considerados bem-aventurados. Os que estão morrendo pela sua fé em Cristo, eles são considerados bem-aventurados. E o texto diz mais. O texto vai dizer que agora estão morrendo no Senhor. Sim, diz o Espírito, para descansarem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Obra aqui é aquilo que
faz. E aquilo que ele faz reflete o caráter dele. Obra aqui é aquilo que ele faz. E aquilo que ele faz reflete o caráter dele. Se uma pessoa nasceu de novo, aquilo que ele vai fazer vai refletir o caráter transformado dele, aquilo que eu falei há momentos atrás. Mas se uma pessoa não nasceu de novo, mas está dentro do rebanho, tudo que ele faz também vai refletir o que está dentro dele, o caráter dele. Então, quando ele fala que as suas obras o acompanham, ele está dizendo que aquilo que ele faz ou que ele fez mostra, reflete o caráter dele, aquilo que tem dentro dele. Porque uma pessoa, meus amados irmãos, que foi transformada pelo Evangelho, ele mostra que foi transformado pelo Evangelho com a sua maneira de viver. Uma pessoa que não foi transformada pelo Evangelho também mostra pela sua maneira de viver. Então, obras aqui mostram aquilo que ele é por dentro, o seu caráter. É o que essas obras, o que essas atitudes mostram, o caráter desse indivíduo. Se esse indivíduo é um camarada transformado, as suas obras vão demonstrar. Mas também, se ele não foi transformado, as suas obras também irão demonstrar. Caminhando para o fim, o versículo de número de 14 em diante fala da vinda de Jesus. Verso 14 em diante, 14 e 15, diz assim, meus amados, acompanhe comigo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na mão uma coroa de ouro, e na outra mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quando fala de um que vem com as nuvens, ele está falando de Jesus. Porque o texto, em outros capítulos, vai dizer que Jesus vem nas nuvens do céu. Essa nuvem simboliza o juízo de Deus. Ele vem, meus amados irmãos, para julgar. Ele vem para trazer juízo. Ele vem para passar a sua foice sobre a terra. E os ímpios, eles pagarão, como o versículo de número 17 em diante diz. Acompanha aí comigo. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa vida de Cristo para os incrédulos foi uma vida em juízo, irmãos. Os incrédulos aqui, eles são comparados a uvas que são colocadas no lagar e pisadas para que se extraia o vinho. E aqui, meus amados irmãos, o juízo de Deus desceu sobre os ímpios de tal maneira que trouxe destruição para eles, para aqueles ímpios ali, para aqueles que tinham a marca da besta, para aqueles que se opuseram a Cristo e a sua igreja. O juízo, Cristo
veio em juízo contra estes, destruindo a vida destes. O que nós aprendemos com isso, meus amados, é a certeza da volta de Cristo. Ele virá. Aleluia. Jesus virá. Amém, Jesus. A primeira verdade que nós aprendemos nesse trecho que lemos é que o nosso Senhor, Ele virá. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas o que nós sabemos através da Escritura é que Ele virá. Glória a Deus. E essa vinda dele para os ímpios será uma vinda em juízo. Mas note, meus amados irmãos, o que nós temos trabalhado aqui na igreja é justamente conscientizar quem nós somos, se de fato nós recebemos a marca do Cordeiro ou se somos ímpios ainda. O ímpio, ele não se submete à palavra de Deus. O ímpio, ele não vive como Deus quer. O ímpio, ele tem um Senhor na sua vida que é Ele próprio. O ímpio não agrada a Deus, não se submete a Deus, não anda além de Deus. O juízo de Deus virá contra estes. Então, isso nos ensina que nós somos chamados a estreitar mais os nossos relacionamentos com o Senhor. Amém, Jesus. A não brincar de ser crente, Amém, Jesus. a não brincar de ter uma vida religiosa, ser crente de verdade, ser crente de verdade e não estar brincando de ser crente. Amém. Se você está brincando de ser crente, faça um favor, viva com sinceridade. Porque o juízo de Deus virá quando Ele voltar. Quando Jesus voltar, o juízo virá e cairá sobre aqueles que não têm Ele como Senhor, que não foram marcados por Ele. Quando Cristo voltar, o juízo dele virá também e será derramado sobre todo aquele que não foi transformado pela graça de Deus. Esse texto nos exorta, meus amados, a nós vivemos uma vida cristã sincera, a termos uma experiência religiosa com Deus sincera, a sermos transformados a cada dia pelo Espírito e pela palavra de Deus. Esse texto nos ensina esta verdade, que o juízo de Deus vem, irmãos, vem de uma forma total e definitiva no dia que Ele voltar. Mas como preguei, o juízo de Deus já está ativo. Para os crentes é correção, e para os ímpios é destruição. E no dia que Ele voltar, esse juízo será mais intenso. Nós somos conclamados a vivermos o Evangelho na sua essência e na sua verdade. Que a palavra de Deus venha a cada dia ser aplicada em nós. Viver o Evangelho no âmbito do culto a Deus. Viver o Evangelho no âmbito da nossa vida particular. Viver o Evangelho, meus amados irmãos, intensamente. Seja no culto ou seja na vida particular. Viver o Evangelho intensamente. Amém. Aqueles que foram marcados por Deus, aqueles que foram transformados por Deus, eles vivem o Evangelho de forma intensa. Aleluia. Mas aqueles que não foram marcados por Deus, eles vivem como querem. Eles vivem para agradar a si próprio. São o Senhor da sua própria vida. E o juízo de Deus virá na vida de Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus, pois, abençoe a cada um de nós e aplique a sua palavra nos nossos corações. Por Cristo Jesus, nosso Senhor.